bem-vindos à nossa aula de Geografia. Na nossa aula de hoje, nós vamos aí dar continuidade, falando um pouquinho sobre os recursos da natureza, lá nas páginas 17 e 18 do livro de Geografia de vocês, tá bom? O planeta e os recursos naturais. Antes disso, a gente vai relembrar um pouquinho sobre o que nós falamos na nossa última aula. Falamos sobre o que? Vocês se lembram em terceiro ano? Sobre qual assunto nós tratamos na nossa última aula de Geografia? Pensem aí. Bom, eu sei que vocês se lembram, então a gente falou sobre os 5 R's, Aquelas 5 palavrinhas que nós podemos colocar no nosso dia a dia. Os 5 R's. O que são os 5 R's? Como podemos utilizar aí os 5 R's? Vamos relembrar então sobre o que são os 5 R's? Repensar, O primeiro R que nós temos aí, que é repensar. Antes de comprar, nós devemos aí repensar. Se realmente a gente precisa daquilo, é necessário nós comprarmos aquilo? Repensar. O próximo, recusar. Outro R aí. Você compraria produtos de uma empresa que explora o trabalho infantil ou que agride o meio ambiente? Nós devemos o quê? Recusar, Recusar produtos que não têm origem confiável é essencial aí para a justiça social e também para a qualidade ambiental. Nós aprendemos aí, recusar. Qual é o outro R aí? É reduzir. Reduzir. Será que eu preciso mesmo dessa quantidade? Por exemplo, eu vou comprar uma bola de futebol, como a gente exemplificou. Aí eu vou comprar um monte de bolas de futebol. Eu preciso mesmo desse tanto de bolas de futebol ou preciso só de uma? Então a gente deve o quê? Reduzir, Reduzir. Outro elemento também é reutilizar. Reutilizar. Será que esse produto ele pode ser reutilizado? Será que é possível doá-lo ou transformá-lo em algo aí criativo? Nós devemos aí reutilizar os produtos, Utilizar aquele potinho de batata frita, aquele potinho aí de sorvete. Muitas vezes nós aí podemos reutilizar esse tipo de material para que ele não seja descartado aí ao meio ambiente, agredindo todas as áreas, Então, reutilizar foi o que nós aprendemos também na nossa última aula de Geografia. E por último, reciclar. Reciclagem, fazer a reciclagem, fazer a separação do lixo. E aí, vocês já estão praticando na casa de vocês? Eu vou querer saber se vocês estão praticando a separação do lixo. Plástico, metal, orgânicos, vidros. Fazer a separação do lixo é essencial, não só para nós, mas também para o meio ambiente, Foi um dos conteúdos que nós trabalhamos na nossa última aula de Geografia, tá bom? E aí, lixo, coleta, tratamento e destino. Olha só, a partir daqueles 5 R's que nós trabalhamos, a gente precisa entender, professora, para onde é que esse lixo que a gente separou vai? Qual é o destino desse lixo? Ele é voltado para nós ou ele é descartado em outro ambiente? Então, nós temos aí o lixo, relacionando a coleta, o tratamento e o seu destino. Por onde que a gente começa? A coleta, É a coleta. Aí, tratamento e o destino. Vamos lá. A gente vai começar pela nossa casa, separando o lixo. Seguindo aí, a gente vai ter a coleta, o tratamento, que é a separação do lixo. Vai ser o quê? Esse lixo vai ser processado, transformado e aí vai para algum destino. Então, vamos conhecer um pouquinho qual a relação disso daí. Vamos lá. Atualmente, a sociedade produz
descartam uma quantidade gigantesca aí de resíduos sólidos, que é o lixo. A coleta, o tratamento e o destino do lixo nos municípios são parte do serviço público de saneamento básico. Mas o que acontece com o lixo depois que o caminhão faz a coleta? Vocês já pensaram aí? O que será que depois que esse lixo é jogado aí, ele vai para onde? Qual é o destino? Será que vocês pensaram nisso daí? Primeiramente, a gente tem que saber, compreender que os municípios eles têm obrigação de fazer a coleta de lixo no seu bairro, na sua rua, na rua de vocês aí. Tem a coleta de lixo? Passa o caminhão aí coletando esse lixo? Bom, deve ter, é preciso ter essa coleta seletiva, essa coleta de lixo. E aí, esse caminhão aqui, por exemplo, ele está fazendo a coleta de lixo em São José dos Campos, em São Paulo, está fazendo aí, no caso, a coleta seletiva, chamada coleta seletiva. Então, seguindo aí, a gente tem exemplos, No primeiro momento, a maioria do lixo nos municípios, eles não têm um local para tratamento do lixo. Então, o lixo ele é jogado tudo num lugar só, a céu aberto. É o chamado lixão, Terreno sem preparação prévia, onde são depositados os resíduos sólidos, os lixos. No Brasil, a existência de lixões implica em diversos problemas de saúde pública e gera impactos ambientais. Como assim, professora? Vamos lá. A maioria desses lixões, eles se encontram no céu aberto, como a gente viu aí. Esse lixo, ele vai transmitir o quê? O aparecimento de doenças, por exemplo, os ratos, E também a questão do solo, porque esse lixo, ele vai gerar um líquido, que é o chamado chorume, é um líquido muito prejudicial para o solo. Então, muitas vezes, esse líquido ele vai se infiltrar dentro do solo, prejudicando o meio ambiente. Além disso, existem muitas pessoas que trabalham nos lixões, ou seja, essas pessoas vivem aí da questão dos lixões, separando os lixos, procurando aí objetos que são jogados nos lixões, também causando aí prejuízos à sua saúde. Outro exemplo também que nós temos em relação ao destino do lixo é o chamado aterro sanitário ou aterro controlado. O que é isso daí? É o terreno onde são lançados resíduos sólidos e coberto com uma terra para diminuir o odor, ou seja, aquele chorume ele já não vai estar mais exposto no solo, no ambiente e também a propagação de pragas como insetos e ratos. Então a gente sabe aí que no aterro controlado já não vai ter esses problemas, como a questão do chorume, daquele líquido que prejudica o solo e também o aparecimento de ratos. A maioria dos municípios não concentra aí, por exemplo, no nosso estado, professora, no nosso estado, em Rondônia, tem um aterro controlado? Não, No nosso estado ainda tem o lixão. Existem alguns municípios, como por exemplo, Cacoal, que tem aí o aterro controlado. Então, qual é a melhor solução? O aterro controlado, tá bom? São exemplos aí de destino do lixo, ok? A outra questão também que eu quero falar para vocês é que em relação antes de chegar no aterro controlado, existe a separação do lixo, tá bom? Eles vão separar todo lá, o plástico, o papel, caso você não separe na casa de vocês, tem um pessoal que faz essa separação. Então, eles vão separar lá o papelão, o plástico, o vidro, o metal, tudinho, para depois os orgânicos, por exemplo, serem jogados aí no aterro controlado, tá bom? Só para a dica de vocês aí.
Aí nós temos aí, né, ele vai citar que no Brasil os ateus apresentam aí o principal destino, né, no lixo. Então eles podem ser classificados em dois tipos, lixão e também o aterro controlado. Aí a gente tem o aterro sanitário, que é outro exemplo aí. Terreno preparado para depósito dos lixos, inclui, além de cobrir o lixo com terra, o cuidado com a impermeabilização e isolamento do chorume, para evitar contaminação do solo e do lençol freático. Então, diferentemente lá do nosso lixão e do nosso aterro controlado, o aterro sanitário, o lixo ele é aterrado. Então, olha só, exemplo que nós temos aqui, o aterro sanitário em Nazíria, no Piauí. O lixo ele é aterrado, tá bom? A professora Vanessa falou que o aterro controlado pode ser também aterro sanitário. Pode sim, mas ele é prensado, né? Pode, os dois, no caso, eles têm um aspecto em comum, que eles são, no caso, direcionados para o controle de pragas e também contra o solo, a questão do solo, tá bom? Diferente do lixão, né? Que não tem cuidado nenhum, tá ok? Então, essas daí são algumas características, né? Do destino e da origem do lixo que vocês jogam aí, ok? Vocês irão fazer a releitura das páginas 17 e 18 do livro de vocês. Como prática para casa, vai ficar as páginas 16 a 21 do livro de Geografia, tá bom? Lembrando vocês aí que a nossa próxima aula será a aula de História, no dia 6 do 11, sexta-feira, tá bom, terceiro ano? Bom estudo para vocês, boa leitura e até a próxima aula. Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para a nossa aula, né? Começando a semana, né? Segunda-feira feriado, todo mundo descansou. Agora, terça-feira, vamos lá com todo o pique, tá? Eu estou aguardando vocês aí no nosso retorno, né? Espero que nós possamos nos reencontrar novamente aí esses dias. E estamos aí. Eu peço a vocês que quando os que retornarem, vierem para a escola, por favor, tragam o livro 4 e o 3, tá bom? Por quê? Porque o número 3, professora? Porque o número 3 nós podemos fazer algumas revisões para aqueles colegas que não entenderam os conteúdos ou aqueles que não assistiram às videoaulas, ok? Então fica aí a deixa para vocês. E vocês terão que trazer o livro 3 e o 4, tá bom? Obrigado. Vamos lá para a nossa aula, que está na página 10 do livro 4, 10, 11 e 12, tá? É o foco na leitura, tá? Então vamos lá. E a atividade da página 3. Ok. Então nós temos aí, ó, foco na leitura. Crianças aí lendo, coloquei uma imagem para vocês, para que vocês possam estar refletindo da importância do ler, de leitura, tá bom? Esse tempo que vocês estiveram em casa foi um tempo que vocês poderiam, quem aproveitou muito bem, parabéns, e quem não aproveitou, perdeu, porque poderia estar aproveitando, atualizando a sua leitura, ok? Então vamos lá. Vocês têm aí no início do livro de vocês, foco na leitura, que ele diz assim: você conhece os personagens da Turma da Mônica? Eu acredito que a maioria de vocês já conhece os personagens da Turma da Mônica, não é verdade? Então vamos lá. Ele diz assim: se conhece, compartilhe com os colegas e com o professor que você sabe sobre eles. Só que você, como você não tem como compartilhar comigo, poderia, se você participasse lá do Tira Dúvida lá, né? Vocês poderiam compartilhar comigo suas dúvidas, perguntar sobre o assunto que você está estudando, tá bom? Mas aí, como não estão fazendo isso, vocês podem compartilhar
com o papai ou com a mamãe no momento da sua atividade, ok? Então vamos lá. Aí ele diz assim: comente também qual é o seu personagem preferido e explique sua escolha. Qual é o seu personagem preferido da Turma da Mônica? Nós temos vários personagens, né? Então você vai escolher o que você mais gosta, o que você mais acha engraçado, o que você acha mais interessante. Aí você vai explicar por que você gosta mais desse personagem, né? Por exemplo, eu gosto muito da Magali. A Magali é uma personagem divertida, né? Ela é divertida. E assim, o fato dela ter aquela vontade de comer o tempo todo me chama atenção porque eu acho engraçado. Então, esse é o meu personagem, mas você pode escolher o seu, ok? Você não é obrigada a gostar do personagem que a tia gostou. A tia só colocou porque eu gosto desse personagem e eu acho engraçado. Então, você pode escolher outros e você vai dizer por que você escolheu esse personagem, tá bom? Vamos lá, continuando. Aí ele diz assim: leia a tirinha com a personagem Magali. Aqui, ó. Aí a Magali tá aqui, ó. Primeiro quadrinho. A Magali, ela plantou uma árvore já pensando nos frutos, né? Olha lá o pensamento dela, lá em cima, já pensando nos frutos que ela iria comer dessa árvore, né? Aí tem o segundo quadrinho. O que é que nasceu? Não nasceu uma árvore com frutos, né? Nasceu uma flor. E o que ela fez? Ela disse: para você, mãe. Que amor, respondeu a mãe. Ela pegou a florzinha e passou para a mãe dela, tá? Então vamos lá. Aí ele diz assim: quantos e quem são os personagens da tirinha? Quantos personagens tem e quem são? Nós temos há duas personagens, a Magali e a mãe dela, né? Somente essas dois personagens estavam falando, conversando lá nos balãozinhos, nos quadrinhos, né? Depois ele diz: todas as ações dessas personagens acontecem no mesmo lugar? As ações que elas cometeram aconteceram no mesmo lugar? Explique sua resposta. Nos dois primeiros quadrinhos, Magali está fora de casa. Provavelmente no quintal ou no jardim, né? De sua casa. No terceiro quadrinho, Magali e sua mãe estão dentro de uma casa, em uma sala. Então, as ações aconteceram em um só dia ou em dias diferentes? Em dias diferentes. Você observa que no primeiro quadrinho, a Magali está plantando ainda a semente e regando, né? Já depois é que acontece a ação da florzinha nascer. Então, as ações aconteceram em dias diferentes, tá? Aí ele justifica sua resposta. Passaram-se alguns dias após a Magali regar a planta, pois é preciso um tempo para a flor desabrochar. Até porque você planta, ela não vai nascer no mesmo dia, ela vai levar alguns dias, né, para poder ela desabrochar, tá bom? Ou seja, nascer. Aí nós temos aqui explicando o que são as tirinhas. Ó. As tirinhas são textos compostos em geral por uma sequência de imagens, né? E palavras, formando uma história. Observe os principais elementos de uma tirinha. Então ele colocou aqui, né? A tirinha, ó, onde está a Magali e a mãe dela. Aí ele diz assim no quadrinho: o que é o quadrinho? Ele vai explicar aqui tudo, né? O que é o quadrinho, o que são as canaletas, o que são os balões. Então o quadrinho é o espaço delimitado em que as ações ocorrem. Eu tenho 1, 2, 3 quadrinhos. Então eu dividi essas ações em 3 quadrinhos. Então esse aqui são os quadrinhos. Agora nós temos também as canaletas, são os espaços entre os quadrinhos. Então o espaço que eu tenho aqui de um quadrinho para o outro, ele recebe o nome de canaletas, tá? E depois nós temos os balões que contêm as falas dos personagens. Agora, os balões, que são esses balãozinhos que tem aí com a fala dos personagens,
pode vir com a fala, com palavras ou somente com pensamentos, tá? Sem palavras. Então, tanto ela fala através, as tirinhas falam com palavras como através somente das imagens, ok? Vamos lá então. Aí ele diz assim, releia o primeiro quadrinho. O que faz a Magali? No primeiro quadrinho, o que a Magali faz? Vamos lá. Eu acho que eu estou ouvindo gente aí respondendo para a tia. Porque eu sei que eu tenho muito aluno esperto aí e já descobriu, né? O que faz a Magali aí no primeiro quadrinho? Ela está regando uma planta. Por que há um balão com a imagem de uma árvore? Por que tem aquele balão lá no fundo, ela regando e aparece uma árvore lá em cima? Porque a Magali está imaginando que a planta vai se transformar em uma árvore frutífera. Ela acha que o que ela plantou vai se transformar numa árvore que dê frutas para que ela possa o quê? Comer, porque ela tem uma fome que não passa nunca, né? Vamos lá. Que sentimento é revelado pela expressão facial da Magali? Qual é o sentimento que ela passa através da expressão do rosto dela? Fome ou vontade de comer, né? A impressão que dá é que ela está com vontade de comer o fruto que vai dar naquela árvore, não é verdade? Então vamos lá, continuando. Aí ele diz assim, reúna todas as informações de atividade anterior e escreva um parágrafo narrando o que acontece no primeiro quadrinho. Então você vai juntar todas as informações da atividade anterior e escreva um parágrafo narrando o que acontece no primeiro quadrinho. Então vamos lá. Primeiro quadrinho. A Magali está regando uma planta. Como ela gosta muito de comer, imagina que a planta vai se transformar em uma árvore com muitos frutos, foi o que deu para entender no momento que ela rega a plantinha que ela plantou, mais o pensamento dela, né? Está pensando em comer. Aí aqui, que sentimento é revelado pela expressão do rosto da Magali no segundo quadrinho? No segundo quadrinho, de raiva, decepção ou de alegria? De decepção, quando ela vê que a árvore que nasceu não é uma árvore frutífera, que dê frutos, ok? Vamos lá. O que provocou esse sentimento? O que provocou esse sentimento na Magali? Essa decepção? A descoberta de que a planta que ela regou não era uma árvore frutífera, mas uma flor. Que inclusive no último quadrinho ela entrega essa flor para a mãe dela, ok? Vamos lá, continuando. Aí diz assim, assinale o que é possível deduzir que aconteceu entre o primeiro e o segundo quadrinho. O que é possível deduzir? O que aconteceu nesse intervalo desses dois quadrinhos, o primeiro e o segundo? Magali terminou de regar a planta, sim. Magali não ficou o tempo todo ao lado da planta, ou seja, ela saiu de perto dela, não é verdade? Entre as ações do primeiro quadrinho e as do segundo, passou-se um tempo, provavelmente alguns dias, até porque você não bota a plantinha hoje, planta hoje e amanhã ela já nasceu, né? Ela leva alguns dias para poder lá nascer e crescer. No último quadrinho diz assim, Magali retornou ao lugar onde a planta estava? Sim, retornou, porque vocês observam lá no desenho, nas imagens, que ela pegou a florzinha e levou para a mãe dela, ok? Vamos lá, continuando. Aí ele diz assim, lacunas no texto. Quem escreve uma história não conta, por imagens ou palavras, tudo o que acontece. Cabe ao leitor, com sua experiência e seu conhecimento, preencher os espaços, ou seja, as lacunas da história, construindo assim os sentidos da narrativa. Então, assim, você tem a historinha, você está lendo, ele diz aqui que sempre as histórias, elas não contam por imagem nem por palavra tudo o que acontece nessa história, né?
Então, ele diz que cabe ao leitor, no caso, ele vai imaginar, né, para fechar essas lacunas que estão aí nessa história, tá? No último quadrinho, Magali entrega uma flor para a mãe dela. O que essa ação revela sobre ela? As ações da Magali revelam que é uma menina carinhosa e que gosta de ajudar a mãe, né? Dá essa impressão quando ela pega a florzinha e entrega para a mãe dela. Não foi essa a impressão que vocês tiveram ao ler a historinha, né? Então, nós vamos para a página 13, aonde diz assim, os tipos de balões, ou seja, atividade, tá? Aí que diz assim, o balão de fala no primeiro quadro da tirinha que fala, primeiro quadro da tirinha indica que a Magali está pensando. No terceiro quadro, o balão indica que ela está falando. Os formatos dos balões de fala podem indicar não só um tom de voz do personagem, mas também os sentimentos de raiva, de tristeza e as ações, como é o caso do choro, tá? Aí nós temos aqui, ó, aí no livro de vocês vão recortar ao lado aí, onde tem um pontilhado, cada balãozinho desse, vocês vão colar nesses 3 quadrinhos, qual deles está representando cada ação, tá? Aí nós temos o primeiro, ele diz, recorte os balões da fala, próximo às imagens a seguir adequadamente. Escreva falas nesses balões, aí você vai preencher dentro do balãozinho as ações e você vai recortar e colar em cada quadrinho, qual deles está certo. Então eu tenho aqui uma garotinha falando no ouvido da outra, então ela está fazendo o quê? Ela está sussurrando. Você vai pegar essa palavrinha sussurrando, vai pôr no balãozinho e vai colar ao lado aí no quadrinho, tá? Muito bem. Nós temos aí 2 outros quadrinhos. Aí nós temos o menino gritando. Aí você vai colocar a ação dele, é do grito. Então você vai escrever lá no balão, grito, e vai pregar ao lado aqui, ó, da imagem, do menininho gritando. Depois nós temos a menina chorando. Então a ação dela é de choro. Então você vai também escrever a palavra choro dentro do quadrinho e vai colar ao lado aqui, onde a menininha está chorando. Tudo bem? Entenderam? Muito bem. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. E eu vou falar uma coisa para vocês, que talvez tenha alguns alunos que estão descansando, né? Devido a esse tempo que nós estamos. Então eu peço para vocês que vocês continuem trabalhando como se vocês estivessem numa sala de aula, não dando trabalho para o papai nem para a mamãe, né? Tanto porque tem aluno que já está grandinho, que não precisa o papai e a mamãe estar falando, você pode pegar seus materiais, seu horário de aula, sentar num local adequado, não faça suas atividades deitados, sentados numa mesinha, ok? Recomendação para que vocês realizam as atividades de vocês com sucesso, ok? Boa aula para vocês e deixo uma frase que diz assim: vai dar tudo certo. Se não der, a gente tenta de novo. Simples assim, né? Espero que dê tudo certo para vocês, ok? Até mais.